meses. Cara, fazia exatamente mais de 3 meses que eu não fazia a lista dos melhores teclados pra você comprar hoje em dia. E desde lá, obviamente, muitas coisas mudaram, muitos modelos mudaram. É por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com os melhores teclados mecânicos pra você comprar hoje em dia. E não só isso, além de recomendar modelos um pouco diferentes, eu também vou citar teclados magnéticos. E não só isso, eu também vou mencionar teclado numérico, que muita gente me pediu. Bom, mas então sem mais zoação, bora lá pro vídeo. E detalhe, pra você não perder nenhuma dessas promoções que eu tô falando, é só você entrar nos primeiros links aqui da descrição pra entrar nos nossos grupos de promoções, onde a gente manda ofertas diariamente, inclusive já com cupom de desconto, pra você pegar pelo melhor preço. Então os links vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, vamos começar pelo mais barato possível. Sendo muito honesto, algumas vezes eu evito recomendar esses teclados, mas por experiência própria eu particularmente gostei e eu acho eles uns excelentes quebra-galho. Ou seja, eles não necessariamente são as melhores opções que você vai encontrar, até porque são os mais baratos, mas no geral, pra você que quer a eficiência, no caso também o conforto do teclado mecânico, mas também não quer gastar um horror, esses modelos, na minha opinião, já vão atender muito bem, até porque eles são muito completinhos. Que no caso é o K620, e nesse caso até eu já tenho ele. Detalhe, eu tenho ele há um bom tempo. E também a gente tem um outro modelo que se chama teclado 60%. Esse é o nome dele, que criatividade, né? No caso ele não tem um nome específico, então eu vou chamar ele de Afonso pra não confundir. Mas vamos lá, no geral esses tecladinhos são muito fodas, ainda mais pelo preço deles. Como eu falei, eles funcionam muito bem como quebra-galho, cara, funcionam perfeitamente bem. Inclusive eu tenho eles de stand-by pra caso algum dos meus teclados pare de funcionar ou dê algum problema. E eles são, como eu falei, os modelos mais baratinhos que a gente encontra de teclado mecânico no AliExpress. No geral eles são muito bem construídos, é um plástico padrão, nada absurdo, mas tem uma boa qualidade de construção. Um ponto que eu gosto muito, principalmente desse modelo aqui, que é o K620, é que ele já tem o cabo removível, o cabo USB-C dele é removível, que, cara, é muito mais prático, muito mais eficiente. Evitem comprar teclados com cabo soldado, porque, cara, se der algum problema, você vai ter que mandar pra alguém soldar de novo. É um problema a menos pra você resolver. Em geral, as marcas, elas não deixam muito especificados qual é o modelo de switch que ela utiliza, mas como eu falei, esse aqui eu já tenho há um bom tempo e, sendo muito honesto, nunca me deu nenhuma dor de cabeça. Então, o switch funciona bem, obviamente não é um dos mais precisos, nem um dos mais tops de linha. O K620 ele tem mais disponibilidade de cores, além de ter uma construção um pouquinho melhor, sem contar também que ele, obviamente, tem o mais principal de todos, que é o LED. Ele tem LED tanto aqui atrás como também na lateral, e inclusive ele já traz keycaps em PBT. O Afonso, ele é normal, utiliza ABS. Mas a diferença é que enquanto esse aqui funciona via USB-C, o Afonso funciona já sem fio. E não só isso, ele funciona via Bluetooth ou wireless, o que, sendo muito honesto, dos 60% baratinhos eu considero mais prático. Porque, detalhe, ele tem um ponto negativo que ele não tem USB-C, mas como é que então ele carrega? Bom, ele funciona via pilha. Sim, você tem que colocar uma pilha AAA, mas a bateria dele dura incríveis 6 meses, meu irmão. Sendo muito honesto, não é muito difícil. Ele é um teclado que ele não tem LED, ou seja, não é um ponto de consumo de bateria. E não só isso, por exemplo, o meu mouse mesmo da Logitech, a bateria dele dura 6 meses, ele funciona também a pilha. E é por isso que eu coloco ele como um dos mais práticos. O único lado ruim é que ele não tem USB-C, ou seja, acabou a pilha. E como eu falei mesmo, ele não especificando muito bem qual é o switch, ainda assim eu gosto muito de recomendar ele porque ele também é muito bem avaliado. E por experiência própria eu gostei muito. E não só isso, os dois já são hot swappable. Ou seja, o switch não é soldado na placa. Se der algum problema em um switch, é só você remover e colocar outro. E o ponto principal, que é o preço. Hoje atualmente eles variam na casa aí dos seus 70 a 80 reais. O Afonso ele fica um pouquinho mais caro, na casa dos seus 100, mas em promoção facilmente você consegue encontrar ele nessa faixa aí, até mais barato. Já aqui no Brasil sim terão mais modelos que eu vou citar. Muitos modelos importados você também encontra no Brasil, como esses anteriores, mas dos mais baratinhos que você vai encontrar, a gente tem dois principais, que acaba sendo o Mancer Shade MK2 e, no caso, o Hirux Thunder. Os dois modelos, eles são facilmente encontrados aqui no Brasil. Os dois já são a BNT2, ou seja, já tem o C cedilha nas teclas, e aqui no Brasil são os mais baratos com qualidade que realmente a gente consegue comprar. O ponto principal é que o switch é extremamente confiável. Aqui no caso ele utiliza um switch Wano, que é um dos melhores custo-benefício que a gente tem atualmente. É um switch muito bom, muito preciso e tem uma durabilidade muito boa. O Mancer ele tem uma pegada um pouco mais do TKL no design, também tem uma versão dele 100% full size já com o numérico, enquanto o Hirux ele é 60%, ele tem mais disponibilidade de cor e não só isso, o cabo dele é removível. O Mancer, o cabo é soldado. E embora ele tenha um switch Wano que é muito bom, o único ponto negativo deles é o fato deles não serem hot swap, ou seja, não é tão fácil assim trocar o switch caso ele dê defeito. O Mancer ele custa na faixa de seus 150 reais e o Hirux ele varia bastante, ele fica na casa de seus 100, no máximo estourando 200. Ainda assim, para você comprar no Brasil, mas também podendo importar muito mais barato, a gente tem os dois melhores custo-benefícios, que acaba sendo o Mechanic K500B61 Mini e o Mechanic K500AB84. Cara, sendo muito honesto, eu não vou me aprofundar muito aqui nesses teclados, porque eu sempre cito eles nas listas, porque realmente eles são um excelente custo-benefício. Como eu falei, além deles serem muito completos no geral, você facilmente encontra tanto no AliExpress como aqui no Brasil. E como eu falei, eles são muito completinhos. No quesito qualidade de construção, os dois são maravilhosos. Eles são feitos na carcaça em plástico ABS,
AGS, tem keycaps já em PBT, mas no geral o plástico é muito bem feito, o acabamento é de altíssima qualidade. O B601 ele é um formato 60% e normalmente ele é vendido com cores mais claras, enquanto o AB84 ele é um formato estilo TKL, que no caso é um 75%, é um TKL compacto, que eu acho um formato perfeito. Inclusive, ele é muito parecido com esse meu teclado, não é o mesmo, tá? Mas é bem parecido no formato e no design e até nas cores, além de, obviamente, já vir com o Switch One, porque como eu falei, tem uma qualidade e um custo-benefício muito bom. E o ponto principal que é o preço. Hoje, atualmente, você encontra ele no AliExpress na faixa de seus 120 a 130 reais. Eles são bem fáceis de encontrar, principalmente em promoção. Aquele AliExpress Choice, cara, facilmente se encontra. E aqui no Brasil eles são um pouquinho mais caros, variam na casa de seus 200, 220, no máximo estourando 250. Mas agora sim, entrando nos mais interessantes, aqui no caso a gente tem o que eu considero o melhor custo-benefício, que acaba sendo o AGS AK820. Cara, que tecladinho completo. Ele é muito bom e principalmente pelo preço, cara, ele entrega demais, demais mesmo. A gente tinha um concorrente principal, que no caso era o Attack Shark K86. Ele é um modelo que no geral eu ainda recomendo muito, ele é muito completo, ele tem alguns pontos mais interessantes, tem uma qualidade de construção muito boa, inclusive tem telinha, mas o problema é porque ele ficou tão hypado que ele ficou caro. Hoje, atualmente, na data que eu tô gravando esse vídeo, ele tá mais de 200 reais no AliExpress. Com o imposto, esse valor aumenta ainda mais, mas em promoção dá pra encontrar por menos, eu também recomendo. Porém, o AGS ele mantém um preço um pouco mais justo. Aqui no caso, ele tem uma construção muito bem feita, já trazendo keycaps em PBT. Inclusive, ele é mais parecido com esse teclado que eu mostrei. O formato dele, inclusive, por conta do scroll, porque ele também tem scroll. Além disso, o ponto principal dele é também a interna dele. E no caso, ele é feito com uma camada de silicone, um switch pad e mais uma espuminha. Tudo isso ajuda no quesito da digitação e também na acústica do teclado. Então, por exemplo, eu tenho esse teclado mais simples que não tem absolutamente nada disso. A digitação dele, ela, além de uma digitação mais seca, mais direta, a acústica é péssima. Parece que eu tô batendo plástico com plástico. Já esse aqui, ele tem praticamente as mesmas coisas e olha como fica. Realmente, a acústica fica muito melhor e não só isso, a digitação em si fica perfeito. Então, no geral, ele é um teclado muito confortável. Além disso, ele funciona via Bluetooth ou wireless com 100 horas de bateria, também funciona via cabo. E o ponto principal, como eu falei, acaba sendo o preço. Hoje, atualmente, ele tá numa média aí de 170 reais. E já no eu também já encontrei ele por 130. Aqui no Brasil, eu não recomendo tanto porque o pessoal chuta o balde no preço. Ele fica numa média aí de 320, cara. Bizarro esse preço. Porém, eu questiono dele ser o melhor custo-benefício, porque nessa mesma faixa de preço, nela a gente encontra o Akumons Geek. Mais especificamente, o Akumons Geek Fan 60 Pro. Cara, ele é simplesmente um dos teclados mais absurdos, até porque ele é um dos modelos mais baratos que a gente encontra de teclado mecânico magnético. Resumindo a conversa, o teclado mecânico magnético, ele traz esses switches que eles são bem mais precisos. No geral, eles não vão apresentar tantos problemas quanto os switches mecânicos, eles se desgastam menos, eles têm uma durabilidade um pouco melhor, mas o ponto principal é a precisão, cara. Você consegue ter uma precisão simplesmente absurda. O pessoal fala que é até roubado esses teclados. Realmente, além de você conseguir ter um controle muito melhor da ativação do switch, por exemplo, você pode regular a pressão dele. Então, por exemplo, com tanto de pressão, você já vai ativar. Não, você vai colocar um pouquinho mais. Não, você vai colocar um pouquinho menos. Os caras conseguem ter um controle muito bom da pressão, além deles serem extremamente responsivos. Eles são muito rápidos. Inclusive, o polling rating, que é basicamente a velocidade de transferência do teclado pro PC, ele já fica com 8000 Hz com fio, que, cara, é extremamente rápido, levando em consideração que a maioria, um teclado minimamente bom, fica numa média aí de 1000 Hz. O problema é que, obviamente, essa tecnologia é um pouquinho mais cara, e no caso, esse modelo é vendido na versão com ou sem fio. O interessante é que ele tem milhares de opções de cores, inclusive ele é muito bonito esteticamente. Já tem keycaps em PBT. E no caso aqui de switch, ele traz um switch próprio da Aco, cara. Os switches da Aco são simplesmente absurdos. Por experiência própria, são incríveis. E o único ponto é que, por ser mais caro e por ele ser o mais barato com essa tecnologia, ele acaba sendo um pouco mais simples na interna dele. Então, no geral, na parte externa ele é muito bem feito, muito bem construído. Mas na interna, por exemplo, ele só tem um EVA em volta do switch, o que não ajuda muito assim na questão de sonoridade e também na digitação. E com relação ao preço, hoje atualmente a versão com fio fica na faixa de seus 170 e a versão sem fio fica na faixa de seus 220. Eu já vou ser muito honesto, se você quer precisão, o máximo de precisão possível, vai no switch magnético. Agora, se você quer conforto pro dia a dia, cara, vai pro AGS que eu citei, que ele vai ser muito mais confortável, sem contar que você não tem necessidade dessa tamanha precisão. E tem um detalhe, ele não necessariamente é o mais barato, a gente tem um modelo que é meio que pau a pau de preço, que acaba sendo o MED 60, que inclusive ele é mais citado do que esse. Ele é muito citado porque ele é uma réplica de um modelo caríssimo. E realmente, quando se fala de teclado magnético, ele é um dos mais comentados, se não o mais comentado da internet atualmente. A
qualidade de construção dele em comparação com o Aqua é um pouquinho melhor, o acabamento dele é um pouquinho melhor. Além disso, ele tem na versão tanto 60% ou 68% com mais teclas. No quesito do switch, a precisão é muito parecida dos dois. Na verdade, sendo muito honesto, se você colocar lado a lado, você não vai notar a diferença, eles são muito parecidos, só que ele traz uma espuminha um pouquinho melhor. Então, no caso, ele traz a espuma em volta do switch também embaixo, que ajuda um pouquinho na digitação e novamente também na sonoridade. Resumindo conversa, ele é um teclado que vai te atender tanto para jogos no dia a dia, como também vai te atender um pouquinho melhor no quesito de digitação. Mas ainda assim, se você quer só conforto, eu recomendo mais o Adjust. E o único ponto negativo é que ele funciona só via cabo. E com relação ao preço, hoje atualmente ele também fica na faixa dos seus 170 e a versão Pro dele é um pouquinho cara, fica na faixa aí dos seus 280. E de modelo full size, sendo muito honesto, existem muitas variações, mas cara, o melhor custo-benefício realmente que a gente encontra acaba sendo o Mechanic K500. Cara, sendo muito honesto, se você busca um teclado full size que vai te atender muito bem, ele é a melhor opção, porque ele traz exatamente tudo que os outros Mechanics trazem, só que numa versão maior. Além disso, ele já traz um software muito completo. A diferença é que ele é vendido nos tons claros e escuros também. E não só isso, ele é no melhor formato de full size que existe. Por experiência própria, cara, eu uso o teclado full size, eu entendo a necessidade que, cara, pra você fazer contabilidade, por exemplo, é uma mão na roda. E basicamente o motivo é porque ele é um full size compacto. Então ele tem todas as teclas, só que elas são distribuídas de uma maneira mais junta, o que, cara, facilita demais. Ainda mais se você quer tanto um teclado pra usar pro dia a dia, digitação, trabalho, como também caso você queira um teclado também pra jogar. Ele não vai ficar atrapalhando tanto assim no seu espaço. E o ponto principal que é o preço e também disponibilidade, porque ele também é tão disponível quanto os outros Mechanics pra você comprar no AliExpress ou aqui no Brasil. No AliExpress você encontra ele na faixa de seus 170, um pouquinho mais barato até encontra. Já aqui no Brasil o pessoal pega um pouquinho mais, fica na faixa de seus 300 reais. E novamente, links dos seus produtos vão estar aqui na descrição. Sendo muito honesto, eu quis fazer uma lista um pouco mais direta e objetiva. Se vocês querem que eu traga mais teclados, mais variações, deixem aí nos comentários. Mas como eu falei, eu tentei ser o mais direto possível. Na minha visão, esses são realmente os melhores modelos, os mais custo-benefício pra você comprar. Se vocês têm algumas outras sugestões, deixem aí nos comentários que ajuda demais. Bom, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!